Assim, por és morno e não és frio nem quente, vou botar-te ele na minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos do colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Temos lido até o versículo de número 21 das Sagradas Escrituras. O texto sagrado nos remete à igreja de Laodiceia e podemos destacar alguns pontos importantes da cidade de Laodiceia. O nome Laodiceia significa direitos do povo. Aquela cidade era considerada um eixo político-judicial. A cidade de Laodiceia, ela ficava em uma das principais rotas comerciais da Ásia Menor. Daí a sua grande sustentabilidade financeira. Ela vai se destacar muito mais financeiramente do que as outras 6 igrejas até aqui estudadas. É Laodiceia que os mercadores e viajantes vão em busca de empréstimos e de financiamento de seus projetos. As pessoas, elas tinham um respeito muito grande por Laodiceia. Laodiceia era um lugar próspero, era um lugar abastado, enriquecido, era um local cheio de indústrias. A cidade tinha inúmeras indústrias. Ela se destacava porque também estava localizada num vale, o chamado Vale dos Ricos. E neste vale eles conseguiam extrair uma lã preta. E com essa lã preta, que era muito brilhosa, eles faziam preciosos tapetes, valiosíssimas capas, e era mais uma de muitas das atividades econômicas e comerciais da cidade de Laodiceia. Este nome foi dado a ela pelo seu fundador, o fundador de Laodiceia, é o Alexandre II, de acordo com o comentário de Halley. Ele tinha uma esposa chamada Laodice, e ele faz uma homenagem à sua esposa, dando o nome da sua esposa a esta cidade. Naquela época, como era o nome próprio, Laodice, de onde se origina Laodiceia, havia também outras cidades com este nome, Laodiceia, mas esta é a mais diferenciada e a mais importante de todas elas. Muitos banqueiros, muitos agiotas, eles se localizavam na cidade de Laodiceia,
pois era um centro econômico, era um centro de muitos bancos e muitas instituições financeiras. Como não bastasse a tecnologia, o conhecimento de Laodiceia era muito avançado em seus dias. Ali havia uma escola de medicina cujos conhecimentos eram muito avançados, e a especialidade do ramo medicinal da cidade de Laodiceia era oftalmologia. Quando Jesus ele vai começar a sua mensagem a esta igreja, ele vai se utilizar de todos esses pontos, desses aspectos geográficos, sociais, financeiros, e dentro de uma linguagem simples, dentro de uma linguagem especial, ele vai direcionar a esta igreja uma mensagem inusitada, uma mensagem esclarecedora. Nós sempre precisamos, quando nós queremos mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada, nós precisamos, antes de tudo, conhecer a mente do autor, o que o autor estava querendo falar quando usou determinadas expressões. Para isso, nós precisamos do contexto, o que vem a ser o contexto. O contexto é tudo aquilo que pode ser antecedente ou subsequente ao texto sagrado, são todos os subsídios, as informações que nos dão a entender a compreensão plena do texto bíblico. Jesus, ele vai dar a primeira palavra, é a primeira palavra que revela o remetente da carta. Ele diz: isto diz o Amém. Amém é uma palavra até hoje muito usada pela igreja. Jesus, ele usou bem esta palavra hebraica, que significa verdadeiramente, ou assim seja. Quando ele, em seus discursos, ao começar os seus discursos, ele sempre trazia uma ênfase, dizendo da seguinte forma: em verdade vos digo. Quando ele falava em verdade vos digo, os judeus entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer. É como se ele estivesse dizendo assim: amém, amém. Era uma espécie de um decreto em última instância, do qual nenhum dos ouvintes poderia recorrer ao mesmo decreto. Eles tinham que aceitar. Quando Jesus diz que é o amém, ele está deixando bem claro, ele está deixando bem patente que ele é a última palavra de todas as coisas. Você precisa entender nessa noite que ele começa dizendo àquela igreja que ele é a última palavra de todas as coisas. Dando sequência ao texto bíblico, o remetente Jesus Cristo, ele também vai se identificar como a testemunha fiel e verdadeira. Quando nós falamos de testemunha, todo mundo imagina uma cena do judiciário brasileiro. Os leitores da Bíblia Sagrada podem aqui imaginar uma cena muito repetida na época áurea do Antigo Testamento, que apenas o testemunho de duas pessoas era validado. Uma pessoa apenas não podia falar, não podia se posicionar publicamente, mas quando duas pessoas elas entravam em acordo acerca de uma demanda, esse testemunho era aceito pelo juiz da época, que ficavam na porta das cidades, exercendo ali o seu trabalho, o seu ministério. Jesus ele vai dizer
que este amém, assim seja, o verdadeiramente, ele, além de ter a última palavra, essa palavra que ele tem, ela tem duas características especiais e principais. Ela é fiel e ela é verdadeira. Glória a Deus. Ele não pode omitir a verdade. Ele não pode acrescentar nada à verdade. Ele não pode suprimir nada da verdade. A Bíblia diz que é impossível que ele minta. É impossível que ele fale algo que não seja verdade. Logo, todas as verdades, elas vão convergir para a pessoa dele, porque ele é a personificação da verdade. Quando ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, ele se coloca ali como a personificação da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Uma testemunha para a igreja de Laodiceia. Jesus é o amém, mas também é a testemunha. Aquela igreja, ela desfrutou da leitura sagrada e do conteúdo das 7 igrejas anteriores. E talvez um suspense começou. Laodiceia talvez estivesse aguardando agora o primeiro elogio para a sua igreja, mas eles vão se espantar quando Jesus, ele se identifica como amém e como a testemunha fiel e verdadeira. Ainda no texto bíblico, ele diz que é o princípio da criação de Deus. A palavra para princípio gera muita confusão. Muitas pessoas acabam incorrendo em um erro de interpretação seríssimo, porque para essas pessoas, elas acreditam que Jesus foi a primeira criatura que Deus fez. Mas o texto, ele não diz isso. A palavra grega para princípio é asher. E asher diz que ele, Jesus, é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador, o originador. Ele é aquele que origina a criação. É por isso que a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós entendemos que o mundo visível, o cosmos, o mundo invisível, trono, soberania, todas as faces angelicais são obras do poder criador, do Verbo divino, do Logos, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se apresenta a esta igreja como aquele que origina todas as coisas. Ele dá a entender em Isaías que sem ele não existe riqueza, que sem a presença dele não há prosperidade, não há alegria, não há abundância de bens. Então logo a igreja precisava entender as palavras, as ações, o que ele estava pensando acerca dessa igreja. No versículo 15 ele diz: eu sei as tuas obras. Obras na vida de uma igreja. Uma igreja, ela precisa de obras. Uma igreja que não tem obras não é igreja. Mas aqui, meus amados e queridos irmãos,
há um contrassenso. Talvez, em primeira instância, os laodicenses até tiveram assim uma fagulha de alegria quando Jesus disse: eu conheço as obras de vocês. E aí a expectativa ela foi ampliada, mas ele passa a revelar o que ele pensava acerca daquela igreja. E o que ele diz é irrevogável, porque ele é o homem, ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que ele fala, ninguém pode desmentir. O que ele diz, ninguém pode tentar desvirtuar. E ele ainda diz que ele é quem cria todas as coisas. Eu conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Há 3 tipos de crentes da igreja. São crentes diferentes uns dos outros. A primeira categoria é a categoria daqueles crentes que são quentes, avivados, pessoas que, quando chegam a um culto como esse, como falou a nossa querida irmã, já chega sentindo a presença de Deus. Quando saem do culto, continuam na presença de Deus. São pessoas avivadas, pessoas que choram na presença de Deus, pessoas quebrantadas, que não sentem dificuldade para colocarem os joelhos em terra e falarem com Deus por meio da linha direta da oração. Pessoas que pregam a palavra de Deus e o fazem com muito amor, com muito vigor, com muita dedicação. Pessoas que, por mais que tenham pouco tempo de fé, mas conseguem exprimir, esboçar, expressar todo o sentimento que paira no seu coração, toda a virtude que está entrelaçada dentro da sua alma. E esta pessoa se faz diferente. Ele é diferente quando vem para a igreja. Ele é diferente quando se prepara para o culto. Também é diferente quando chega no culto. No meio dos jovens se destaca, no meio das senhoras é diferenciada, no meio dos senhores também, porque esta pessoa, ela nutre no coração uma chama viva, uma chama que nada pode apagar. Aleluia. Uma chama que a cada dia essa chama ela cresce, cada dia este fogo aumenta, cada dia essa pessoa é mais crente. É uma pessoa que não vive de memórias passadas, é uma pessoa que quando olha para trás vê muita coisa maravilhosa, mas ainda consegue sentir a mesma coisa, ainda consegue usufruir na presença de Deus dos sentimentos mais saudáveis, mais salutares na presença do Senhor. Cada culto é como se fosse o primeiro, mas é também como se fosse o último culto. Tem prazer em estar inserido na causa de Deus, envolvido na obra de Deus. O crente quente é o crente avivado, é o crente de Filadélfia. Ele não é de Laodiceia, mas há uma segunda categoria: o crente frio. O crente frio, ele não é de Laodiceia e também não é de Filadélfia. Jesus disse: tomaras que fores uma coisa ou outra,
Ele estava reivindicando que aqueles crentes laodicenses, eles fossem ou da igreja de Filadélfia, um crente avivado, um crente modelo, um crente padrão na presença de Deus, um crente fiel, o que fosse da igreja de Sardes. Os crentes de Sardes eram crentes gelados, porque eram defuntos espirituais, cadáveres espirituais, estavam mortos espiritualmente, gelados, frios, não sentiam o avivamento, não sentiam a glória de Deus, não sentiam o poder do Espírito Santo. Mas Jesus diz: tu és morto, e é por isso que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O crente morto é aquele crente que fica no meio, no estado intermediário, em cima do muro. Ele não passa para o lado do fogo e ele também não passa para o lado da frieza total. Ele fica no muro, ele é indiferente com respeito às coisas espirituais. Um estado de letargia é a vida deste crente. É um crente que não sente a presença de Deus. É um crente que não consegue se quebrantar na presença de Deus. É um cristão que pode acontecer tudo, mas para ele é como se não estivesse acontecendo nada. Ele não consegue entrar lá no quarto dele para falar com Deus a sós. Ele não comunica deste secreto com Deus. Ele não consegue atingir o pavilhão secreto da presença de Deus. Não consegue adentrar a sala do trono de Deus, ao santo dos santos, ao lugar de maior intimidade com Deus. É indiferente. Está no meio termo, está sobre a janela, está em cima do muro, com a identidade de igreja, com o nome de cristão, com os muitos anos de crente, ou poucos anos de crente, carregando uma bandeira, carregando uma religião nos ombros, uma responsabilidade religiosa no seu dia a dia, no seu cotidiano. Jesus começa a exortar aquela igreja, começa a repreender aquela igreja, ao dizer que ele não está mais suportando tudo que está acontecendo no seio daquela igreja. Havia um problema na cidade de Laodiceia, talvez um dos poucos problemas que aquela cidade tinha. Isso diz respeito ao sistema de abastecimento da cidade, que era precário. Alguns contratos e parcerias fizeram com que Laodiceia recebesse água de duas cidades vizinhas, Colossos e Hierápolis. Hierápolis a 10 quilômetros, Colossos a 14 quilômetros, cidades vizinhas. E aquelas águas que vinham de Colossos, Colossos tinha águas saudáveis, potáveis, águas frias, que pelos aquedutos percorriam uma distância muito grande até chegar nas cordeiras dos laodicenses. As águas que vinham de Hierápolis
eram águas quentes. E aquelas águas quentes, elas tinham um poder muito grande. Eram águas usadas para curar enfermidades. Eles tinham toda uma terapia na utilização das águas de Hierápolis. Mas quando essas águas chegavam até as torneiras dos Laodicenses, elas não chegavam mais quentes, elas chegavam mornas. Águas mornas, tanto de Colossos quanto de Hierápolis. E Jesus, ele fala de algo que eles conheciam muito bem, e ele sabia que ninguém consegue suportar água morna. Água morna só serve para causar náuseas, para gerar vômito nas pessoas. E Jesus disse: vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos. E é por isso que eu estou a ponto de vomitar vocês. Um crente morto, ele está a ponto de ser ejetado, ele está a ponto de ser lançado para fora. Ninguém consegue ficar na presença de Deus fazendo de conta. Ninguém consegue ficar na presença de Deus sem entender a vontade do seu Criador. Ninguém consegue servir a Deus sem conhecê-lo. Vai chegar um momento, irmão, que tudo vai ficar muito chato na sua vida. Vai chegar um momento que as coisas vão perder o sentido, as coisas vão perder a razão de ser, porque a mornidão espiritual, a apatia, ela tende para tudo isso. É por isso que os irmãos estão se cansando de vir à igreja. É por isso que muitas igrejas estão deixando de congregar. É por isso que muitos crentes estão dispersos e alegres. E você às vezes procura, cadê o irmão? E não tem notícia do irmão. Não há mais aquela publicidade. Não há mais aquela identidade no meio do povo de Deus. Porque alguém está morto. E este alguém morto, ele vai perdendo, ele vai se distanciando. Esse alguém morto, ele vai deixando de fazer o que ele fazia. Para vocês fazerem ideia do que estava acontecendo, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 12, vocês vão identificar quem era Laodiceia. Paulo chegou a escrever uma carta para a igreja de Laodiceia. Nesta carta não há nenhuma repreensão. Era um povo forte, um povo humilde, uma igreja pequena. Começou pequena, começou na humildade, na simplicidade. E Paulo vai dizer que Epáfras, um de seus companheiros, pastores, estava dando salvações para aquela igreja. Epáfras conhecia muito bem a fé dos laodicenses. Eram homens e mulheres de fé, homens e mulheres espirituais que serviam a Deus. Por volta do ano 62. Mas 3 décadas depois, nós estamos diante da igreja do Apocalipse, da igreja, para aumentar o negócio. Nós estamos diante
de uma igreja que perdeu o caminho, que perdeu a visão. E aí Jesus vai descrever, meus irmãos, o que a igreja precisava. É uma igreja que se tornou tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que um dia houve um grande terremoto. E o Senado quis mandar ajuda, quis mandar trabalhadores, materiais de construção. Mas sabe o que foi que aquela cidade disse? Nós não precisamos de ajuda. Nós não precisamos de auxílio. Meus irmãos, isso é grave. Isso é gravíssimo. Os crentes, quando estão mortos na fé, você tenta enviar ajuda para ele. Você tenta enviar socorro. O irmão chega para visitar, vai para a porta e se esconde. Ele diz que está cansado. É difícil encontrar essa pessoa. Às vezes as irmãs vão lá, tentam levar uma palavra, e aí a pessoa abre a porta e diz: olha, eu estou de saída. Rejeita ajuda. Laodicea se tornou tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que não quis nem ajuda do Império Romano. Veja que afronta. Veja a tamanha falta de humildade. Meus amados irmãos, aquela igreja precisava de alguns passos. O primeiro deles era comprar ouro, comprar vestes brancas e colírio para os seus olhos. Todo mundo ia para lá, adquirir o colírio de Laodiceia, o ouro de Laodiceia, a lã de Laodiceia. E era por isso que eles se sentiram tão presunçosos, que eles achavam que estavam bem. Eles achavam que não tinham necessidade de nada. Quantos crentes no nosso meio são assim? Acham que não precisam mais, acham que estão passando bem, acham que não precisam mais aprender. O desejo de Laodiceia era pensar que sabia. O pensar que ela sabia não era a sua ignorância, era a sua arrogância. Pensar que já havia alcançado o topo do monte. Era uma igreja que tinha tanta riqueza, mas tanta riqueza, que não precisava de ninguém. E isso foi uma coisa tão perigosa para aquela igreja, que ela começou a se amoldar ao mundo. Todo mundo tinha prazer em fazer parte de Laodiceia, porque Laodiceia desenvolveu uma teologia diferenciada. Você pode ler todo o texto, não há ataques teológicos, não há heresias, mas há uma teologia da própria igreja. A própria igreja criou a sua teologia, a teologia do conforto, a teologia do passar bem, a teologia da zona de conforto. O que importava para eles era o financeiro, o material. O que pesava na balança, falava mais alto nos corredores, nos bastidores, nos holofotes daquela igreja, era a sua produção, era o seu poder, era aquilo que a igreja ostentava. Os ricos gostavam, as pessoas menos abastadas gostavam daquela igreja. Não era a igreja de Deus, era a igreja do povo. Há uma diferença.
entre a igreja de Deus e a igreja do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. E não pode ser confundida com a voz dos homens, e não pode ser confundida com a voz da multidão que pediu para crucificar Jesus, e não pode ser confundida com a voz da multidão que pediu a saúde do morrer, pois Deus já havia dito que ele havia rejeitado e ele já havia escolhido um rei para si. A voz de Deus, ela soa diferente. A igreja de Deus é diferente da igreja do mundo. A igreja do mundo é a igreja do povo, é a igreja da porta larga, espaçosa no caminho. Jesus estava falando de duas igrejas, meus amados irmãos. Entrai pela porta estreita, Aleluia. o caminho apertado. É uma igreja que nem todo mundo quer se congregar nela porque tem um caminho apertado. É uma igreja que nem todo mundo consegue entrar nas suas portas espirituais porque são estreitas. É preciso deixar para o lado de fora muita coisa. É preciso muita renúncia para fazer parte da igreja de Deus. Mas para entrar na igreja do mundo, que é a igreja do povo, é fácil. Ela aceita as pessoas do jeito que são, como são, e permanece como são, e não vai haver mudança, nenhuma diferença, porque o padrão não é o padrão de Deus, não é o padrão divino. Laodiceia pensava que tinha riquezas, mas era uma igreja falida. A falência já havia batido nas portas da igreja de Laodiceia. O crente, quando perde a graça de Deus, ele passa a ser um cristão falido. Pregador, pode haver falência espiritual na vida do cristão? Pode. Isso é muito sério, meus irmãos. Um crente sem a alegria da salvação, um crente sem o poder do Espírito Santo, um crente sem a palavra de Deus, ele está falido espiritualmente. Aquela igreja estava andando despreparada. É uma igreja que mostra as suas vergonhas, que não tem as artes espirituais. E por fim, não tem visão espiritual. Uma igreja que não tem visão espiritual não consegue ver as suas necessidades, as suas falhas. Mas uma igreja que consegue contemplar pela visão espiritual, ela não se acomoda, ela é renovada a cada dia. Isso fala da sua vida, da minha vida. Nós precisamos descer à casa do Deus para ali ouvirmos as palavras do nosso Deus. Aleluia, louvado seja teu nome. Ser o vaso novo na presença de Deus, ser diferente a cada dia. Se eu não organizo a letra de uma bela canção, um vaso novo, um vaso de honra na presença de Deus. Aleluia. O colírio Jesus tem para a sua igreja, a visão espiritual, as vestes brancas, ele tem para a sua igreja, que é a santidade no meio do seu povo. O ouro espiritual ele tem para a sua igreja, que são as suas mais copiosas e ricas bênçãos espirituais, separadas única e exclusivamente para o seu povo. Oh, Jesus. Filadélfia precisava ouvir a voz daquele Deus Todo-Poderoso, mas era diferente. Filadélfia, igreja fiel. O crente fiel, quando ele ouve a palavra de Deus, ele só renova-se,
ele só se anima novamente. Mas um crente fiel é o alicerce da vida. Ele, quando ouve a palavra de Deus, é para um conserto espiritual. Versículo de número 19: eu repreendo, castigo a todos quando amo. Este amor não é o amor ágape. O amor ágape é a escolha volentiva do desejo de amar. É Deus amando, independente do seu estado, independente do seu comportamento, de sua condição. Mas não é o amor ágape aqui. A palavra grega para o amor nesse texto sagrado é o amor filho, amor de sentimentos e emoções. Por mais que aquela igreja estivesse errada, mas Jesus ainda não tinha desistido da sua igreja. Aleluia. Ele não havia ainda virado as costas para a sua igreja. E ele, com uma emoção forte no coração, ele está dizendo: eu ainda amo vocês. Aleluia. Eu ainda amo vocês. Ele estava emocionado profundamente e agora ele expressa o seu amor pela sua igreja. Ele é diferente de nós. Se fosse eu e você, nós tínhamos virado as costas. A gente já tinha desistido de alguém, de algo, do rebanho. Mas ele mesmo saber de tudo. Ele diz: eu amo vocês. Amor filho. Ele falou dos sentimentos, carregado de emoções, carregado dos mais profundos sentimentos. O texto diz ainda no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Com amor ele bate na porta de entrada de sua igreja. Não é uma palavra para um outro povo, é uma palavra para uma igreja. Ele estava do lado de fora da igreja e não estava conseguindo entrar. Educado cavaleiro, amoroso amante, o coração ardendo de amor, emocionado, ele estava batendo. Mas há uma diferença. Quando ele bate na porta, ele não bate para derrubá-la, ele não bate para espancá-la. Quando ele bate na porta, ele bate para se fazer ouvir. Aleluia, Jesus. Ele bate com um ouvido especial. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Ele começou a bater na porta daquela igreja. Começou a bater. E os que estavam no lado de dentro, desapercebidos, achando que tudo estava bem, começaram a ouvir a voz dele. Há muito que aquela igreja não ouvia a voz do seu pastor, a voz do Senhor Jesus. Mas ele batia. Quanto tempo ele ficou do lado de fora, nós não sabemos. Nem mesmo a teologia bíblica consegue responder. Quanto tempo passou ele insistindo com aquela igreja? Quanto tempo passou ele tentando uma abertura no meio do seu povo? Aleluia, Jesus. Quando Jesus fica do lado de fora da igreja, é quando a igreja não tem mais ouvido, é quando a igreja não quer mais atendê-lo, é quando a igreja não se preocupa mais com a vontade dele, é quando a igreja não se preocupa mais com ele, é quando a igreja não conversa mais com ele, é quando a igreja não se separa mais com ele, é quando a igreja não tem mais o nome
Senhor, está aqui nesse lugar porque quer ouvir a tua voz. A tua igreja está aqui porque está ouvindo a tua voz. Aleluia. Levante a sua mão e vamos para os céus. Santo, santo. Vamos lá vir vazia em sinal litúrgico de adoração. Aleluia. Ao Deus poderoso verdadeiro. Glória a Jesus. Diga, Senhor. Oh, aleluia. Senhor.